E aí, galera, beleza? O Messi é de volta e hoje a gente tá aqui com um vídeo especial. A gente tá entrevistando o Rick, né? HGM Rick, que é um colega meu aí, inscrito até do canal, inscrito das antigas aí. E aí, Rick, como é que você tá, mano? Eu tô bem, mano. Agora que você falou, velho, eu lembro, nossa, velho, um vídeo seu que marcou muito, velho, que eu peguei e falei, cara, velho, esse vídeo, mano, eu chorei de rir, velho. Foi o. Hum. Aquele lá que você fala lá do. Eu esqueci o título do vídeo, tá ligado? Mas é aquele que você pega a entrevista dos caras falando sobre os zombies e você narra por cima, velho. Ah, Eu lembro sim. que, velho, eu fui ver depois, eu deixei o comentário lá, eu escrevi, nunca ri tanto com o vídeo do Ah, o YouTube, do Von velho. der E, Haar? mano, velho, nossa, mano, Ah, do aquele Von... vídeo lá, mano, marcou demais, velho. ah, do Von der Haar já virou meme no canal. Quer dizer, já virou, tipo, série, tá ligado? O Von der Haar já é um personagem Aham, do tá ligado, canal. é. Então, pessoal, o Rick, né, agora, né, ele pegou o recorde mundial na Shangri-La do BO1. Agora, o recorde antigo era 206, e agora é 208, feito pelo Rick. E é isso aí, mano. O Brasil, a Shangri-La é nossa agora. É, Literalmente, o recorde mundial nesse momento que eu tô gravando o vídeo, na Shangri-La do BO3 é do Jay do West, que é brasileiro, e o do BO1 é do Rick, basicamente. Que Então, são, que é são isso os aí. únicos recordes mundial de high round nos zombies, é só Shangri-La, não tem mais nenhum outro mapa. Quem Ah, sabe a gente mas muda isso aí, ué, aí aumenta um sim, pouco. mano. E isso eu quero mesmo, cara. Quer dizer, Sangue é Brasil, não é em esse, Marte não, é no Brasil. ia ser foda, mano. Bem, Rick, então vamos começar a entrevista aqui. Dá uma introdução sobre você, mais ou menos assim, tipo, como que foi o seu tempo jogando zombies, ali, sua experiência, mais ou menos. Mano, a minha história nos zombies começou jogando Origins na pública, tá ligado? Uhum. E desde lá de jogar Origins na pública eu já queria pegar round alto, tá ligado? Eu queria chegar com os caras lá e camperar e ficar em round alto, tá ligado? Mano, eu sempre me interessei. Não sei por que exatamente, velho. Mas aí, mano, foi fazendo isso que eu conheci um maluco que jogava, tá ligado? Pra round alto, que é o Murilo, que é da comunidade zombies, é mod lá até hoje, lá dos dois grupos do Facebook, o cara é mod. E aí, mano, ele me trouxe pro grupo da comunidade de zombies, tá ligado? Aí, mano, eu comecei a pegar round lá, tá ligado? Teve umas treta aí que rolou, por causa de um round que eu peguei lá que não era legítimo, eu não sabia, mas isso aí a gente pode falar depois, talvez. Se você quiser, eu falo agora, velho. Ah, fala rapidinho. Então eu peguei 115 na hora com dois cajados, mas não podia, tá ligado? Porra, meu, aí... Eu não sabia que não podia, mano. Era tipo, toda partida boa que eu pegava dois cajados que eu achava que podia, velho. E aí, mano, os cara negaçou comigo, tá ligado? Aí, tipo, isso meio que me motivou a me provar, tá ligado? Que eu era um jogador bom, tá ligado? Que eu sabia jogar. Porque, querendo ou não, se você fica tanto tempo na pública, tá ligado? Tentando pegar round, você aprende a jogar, tá ligado? Porque, tipo, é literalmente você jogar aos cães ali, tá ligado? Tipo, os caras quebram o spawn toda hora, você tem que, tipo, você acaba pegando os fundamentos dos zombies, tá ligado? Tipo, a movimentação, tipo, tem zumbi vindo dali, qual que é o melhor lugar, qual que é a melhor rota pra pegar e tal. Então eu sabia jogar, tá ligado? Naquela época, eu sabia já. Ah, E eu queria legal. provar. Aí depois eu peguei mais uns outros rounds aí e o resto é história. E como é que é a história, mais ou menos, do ex-recorde mundial que você tinha na Five? Conta aí pra gente aí. Mano, voltando àquele negócio lá que eu queria me provar, tá ligado? Eu queria provar que eu era bom player. Então eu sempre fui pros mapas mais difíceis, tá ligado? Meu primeiro 100 no B1 foi V-Huct. Tirando Nat, Spy é o mapa mais difícil, olhando de fora, assim. Mas aí eu percebi que Five, na real, era mais difícil ainda, porque você tinha que, tipo, configurar janelas, tá ligado? Lá Uhum. do spawn, velho. E eu achei bem mais difícil do que V-Huct. E, mano, eu tava mó, tá ligado? Eu sempre queria pegar um 100 lá, mano. Mas aí, tipo, tentava e não conseguia, mano. Eu morri já no 86, no 90, no 70, tá ligado? Várias partidas que eu não conseguia nem configurar a janela, tá ligado? Lá do respawn. E aí, mano, teve um dia que eu peguei, tá ligado? E passei, tá ligado? Acho que eu fui até os 130 e poucos, tá ligado? Aí Uhum. caiu uma luz. Eu falei, mano, tá da hora, tá ligado? Eu vou tentar pegar um stack round, tá ligado? Aí eu fui lá e peguei 187, 187. Eu falei, mano, eu quero pelo menos um 200, tá ligado? Uhum. Aí, nessa partida que eu peguei, que eu tentei pegar 200, eu acabei empatando o recorde mundial. E é uma tristeza, porque, tipo, essa partida eu poderia muito bem ter pegado o recorde. Só que a gente não sabia o que causava reset ainda na época, tá ligado? E aí tipo, as duas portas lá do Jug estavam fechadas. E isso, tipo, diminui bastante o reset. Aí eu não consegui passar. E poderia ter vindo Doctor no round 213, que foi o round que eu tomei reset também. Então. Mas Deus é bom, tá ligado? Eu falo até hoje, mano, que se eu tivesse pegado o recorde naquela época, eu ia ficar muito estrelinha, velho. Eu ia subir muito o ego, velho. Então eu agradeço que, mano, não Ah, precisou ser assim. e hoje já deve ter aumentado já esse recorde também, né? Ah, os caras estão tentando pegar 240 hoje em dia, velho. Nossa senhora. Tipo, ao invés de matar duas waves certinhas lá com a trap lá, os caras matam a segunda wave e depois mata mais meia, tá ligado? E aí Uhum. depois na speed call, os caras matam a primeira wave e já fica camperando lá dentro, já lá da janelinha da MPL, rodando lá dentro daqueles passinhos da vida. Então, tipo, o bagulho já tá bem avançado. Nossa E isso é outro senhora. bagulho que eu queria falar, tipo, dos zombies hoje em dia, tá ligado? Tipo, tá planteado no meu peito já, tá ligado? Tipo, os zombies hoje em dia, pra arranjar, é muito foda, velho. Tipo,
Eu quitei uma época, tá ligado? Depois que eu peguei o recorde da Fire, porque, tipo, sei lá, tava meio sem graça. Era muito mais paciência do que habilidade, tá ligado? Hoje em dia, cara, não tem mapa que você chega só na paciência que você pega o recorde, mano. Não tem, mano. É muita habilidade, cara. Você precisa, tipo, ter uns fundamentos muito fortes. Você precisa treinar bastante, tá ligado? E é foda, porque é muita adrenalina, tá ligado? É um bagulho da hora, tá ligado? Tipo, eu acho que os Zombies High Round, mano, é um dos jogos competitivos aí mais underrated que tem, velho. Porque, tipo, é uma complexidade quase que infinita, tá ligado? Tipo, milhões de coisas podem acontecer na estratégia que você tá fazendo ali, você tem que estar preparado pra tudo. E, tipo, mano, é um teste da sua força mental também, tá ligado? Então eu acho que é um bagulho muito foda os Zombies hoje em dia. Um teste também de. Você não perguntou, mas, mano, eu já quis falar já, porque é um bagulho que eu acho muito foda, tá ligado? Que a galera vai curtir essa perspectiva. Sim, eu acho. É realmente, cara, eu acho que é uma das coisas mais difíceis é você pegar, por exemplo, essas partidas absurdas aí pra tentar, por exemplo, até bater recorde. Claro que isso é pra poucos, né? Porque, por exemplo, mesmo tendo jogos muito difíceis pra speedrun, teoricamente não é, sei lá, é 0,01% de alguma dos caras de uma comunidade que vai tentar speedrun pra bater o recorde mundial, sei lá, por exemplo, de um Super Mario Bros. Aí, tá ligado? Que já é super. Os caras já conhecem tudo de não sei o que, de skipar frame, de sei lá o que, saca? Mas, mano, nos homens também não fica pra trás, vai ter uma dificuldade enorme ali. E a complexidade. É a super complexidade mesmo, é uma discussão bem Na verdade é interessante. maior ainda, né? Porque é 70 horas de partida, né? Então você tem que ser muito foda, dependendo do mapa. Não seria tipo, sei lá, 13 minutos ali pra fazer 100% de perfeição. Seria Você tem uma margem pra erro maior, mas... É a maratona que você tem que ir muito bem, de fato, está certo mesmo, E por não ser algo tão maçante, no sentido de você tem que ficar reiniciando na mesma partida, eu acho que é um bagulho mais divertido de jogar do que, tipo, uma speedrun que você tem que ficar reiniciando pra, tipo, sorte perfeita toda vez, tá ligado? Inputs perfeitos, tá ligado? Tem que ir lá apertar o botão sempre perfeito. Eu acho Zombies, tipo, mais legal do que, tipo, uma speedrun de Mario, por exemplo. Com certeza também. Eu com certeza também acho mais legal. Ô, Rick, então agora o próximo tópico seria falando sobre a evolução das estratégias na Shangri-La do BO1 especificamente. Você sabe dizer mais ou menos como que foi o progresso até chegar na versão atual da estratégia que você fez, né? Que no caso é a melhor, né? Já que você bateu o recorde. Mano, ótima pergunta, velho. Porque, tipo, quando saiu o mapa, a galera ficava rodando o mapa inteiro, tá ligado? Porque, tipo, puta, o mapa tudo apertado, não tem lugar pra rodar. Então eles simplesmente matava a wave e ficava andando pra frente. Aí os zumbis iam spawnando atrás, tá ligado? Só que isso é, tipo, absurdamente lerdo, tá ligado? Tipo, e você mata uma wave a cada minuto, tá ligado? Pra mais ainda. Então, tipo, pra quem não sabe, tipo, zombies hoje em dia é isso, tá ligado? Você tem que matar o mais rápido possível pra você, tipo, conseguir chegar a um round mais alto antes do jogo dar o erro, que é o reset, que ele volta pro round 1. E o reset, o tempo é o mesmo, dependendo das variáveis que você controlar aí, ele consegue ser o mesmo pra todo mundo. Então, aí no começo a galera fazia isso, eles matavam na ponte, lá a estratégia do só 7 mesmo, só 7. Isso que eu ia perguntar. Lá, melhor estratégia, Shangri-La, bonito só 7, aí os caras faziam aquilo lá. Mas até na gringa seria algo parecido mesmo com isso? No começo do mapa, sim. Se a gente for voltar do começo. Então é isso. Aí os caras descobriram a estratégia da AK, tá ligado? Você fica na AK e rodava lá, tá ligado? Tem um jeito certo lá de você rodar lá. Você, tipo, espera vir a wave, aí você começa da box, da Mystery Box, aí vai vir um zumbi da tua frente e da tua esquerda, que é da janelinha da pedra lá. Aí você vai pra frente, você corta eles, aí você volta ali, faz um cutback pra box novo, aí quando você faz isso, você já consegue voltar e já matar. E aí você mata e você fica dentro da sala da Semtex, que aí você força o respawn na M16, na Semtex e na AK. Aí você consegue fazer a estratégia. Entendi. Só que isso é mais lento, tá ligado? Do que os caras descobriram depois, que é a estratégia da M16. Você, ao invés de você forçar o respawn na sala da Semtex, você força na M16. Aí se você forçar o respawn na M16 com a porta da Power fechada, da M16 pra Power fechada, você força o respawn só na M16 e na Semtex. Aí você consegue juntar o wave mais rápido e você já mata e já corre já pra M16. O que os caras fizeram depois, que é o cara que pegou o W Hands de mim, ele forçava o respawn na M16, corria. Aí quando a wave já tava quase, já meio que spawnando, ele já jogava Semtex, já matava, já mirando pra dentro lá da AK, já matava na AK, mirando pra Semtex, já corria já pra M16, tá ligado? Aí você matava a wave bem mais rápido, do que você esperar pra juntar ela inteira, jogar Semtex, entrar dentro da sala e depois correr. E era um bagulho que já exigia bastante já habilidade, tá ligado? Porque você tem que saber os timings certinhos e tal. Mas não é tão complexo quanto o Semtex. E aí, você já da Semtex, você deixa a porta da AK fechada, você fica lá na salinha da Semtex e roda lá, mano. Tipo, dá seus pulos lá, tá ligado? Sim. E é um bagulho que tem bem mais complexidade, porque, tipo, o foda da Baby Gun é que quando você dá o tiro dela, você tem que ficar esperto com quanto hit você tá nas costas, tá ligado? Se você tomou 2 tapas e você vai dar o tiro de Baby Gun e você toma um tapa antes, vamos supor, tomei 2 tapas. Vou lá pro último cutback pra dar o tiro. Aí eu dou o tiro, mas antes de dar o tiro, toma um tapa. Aí eu dou o tiro, beleza. Sobrou um zumbi.
e aí se o zumbi me dá um tapa, eu morro, mano, tá ligado? Então você tem que ficar muito esperto pra não tomar nenhum tapa, tá ligado? Pra todo mundo que quer jogar essa estratégia, eu falo, mano, você não pode tomar hit. Você tem que jogar como se você estivesse jogando no jug. É isso, você roda lá dentro, tá ligado? Tem que ficar muito esperto com isso. E, mano, é um bagulho que demorou, tipo, anos pra masterizar, tá ligado? Deve ter, tipo, 1000 horas no mapa, pelo menos, tá ligado? Só de treino. Na partida minha, mano, a partida lá pra 50 horas foi quando eu comecei a sentir um pouquinho de tédio, tá ligado? Tipo, um pouquinho. Então, pra você ver que, tipo, não é questão de paciência mais hoje em dia os nomes, dependendo do mapa que você for jogar, tá ligado? Tipo, eu falei, caralho, mano, 70 horas eu tô só na adrenalina. Não, 50 horas eu tô só na adrenalina, tá ligado? O foda é que depois dos 180 você tem que dar 2 stages por round. Sim. E aí, tipo, o round é, tipo, 1h30, tá ligado? Aí, tipo, começou a ficar um pouquinho chato. Com 3G quer dizer que tem que ficar jogando do weapon fora e pegando na caixa, né? Porque esse é o único jeito de pegar munição. E é assim, Black Ops 1 é hardcore mesmo. Max Ammo não aguenta não tem como comprar bala na parede igual os outros COD não, velho. É, sim. E, Rick, agora eu queria perguntar sobre alguns detalhes da partida, assim, algumas considerações que você tem a dizer ali que você acharia interessante pro pessoal saber. É que o que foi interessante é que assim, no BO1, uma coisa que a galera faz pra otimizar o erro, que é o reset, eles se matam 3 vezes no começo da partida pra máquina sumir do revive. E eu não fiz isso, porque eu achava que, tipo, é impossível eu ir até o reset sem morrer, tá ligado? Morrer mais de uma vez. E eu fiz isso, tá ligado? Eu morri só uma vez só, por, tipo, cagada minha, tá ligado? Um bagulho que, tipo, facilmente eu consigo consertar. Então, essa partida, ela não tá nem, tipo, ela é de boa, assim, de passar, tá ligado? Você só precisa masterizar a estratégia. Na minha própria partida, eu provei que é possível você ir mais longe. Pelo menos um round a mais, tá? 209, tipo, é bem viável de pegar 209, tá ligado? Entendido. Então, é um bagulho que aí tô... Quem sabe se me passarem pro 209, quem sabe eu consigo pegar um 210. 210 seria muito insano pegar, velho. Mas eu tenho vontade de jogar de novo, porque eu senti que, tipo, essa partida não foi perfeita, tá ligado? Entendi. E teve 2 trades minhas também que passaram um pouco além do aceitável pra um trade normal, de uma sorte normal. Uma que deu quase 40 minutos e outra que deu, tipo, 25. Talvez com essas otimizações, mais algumas outras coisas que eu fizer, eu consigo pegar um 210. Mas vamos ver, velho. Teria que me passar antes pra depois eu pensar nisso. Mas eu tenho vontade, mano, de segurar esse recorde pra mim, mano. Sim, então você planeja em tentar aumentar o recorde. Se me passarem, sim. Pegar o 19, eu quero pegar o 210. Mas acima de 210 eu acho possível pegar. O 200... É porque o recorde é 208. O 209 não é um insta-kill. Não é aí que tá. Nem 200 e, tipo... 208, 209 e 210 não são insta-kills, tá ligado? Eu acho. Deixa eu ver aqui no meu chat, só pra confirmar. 210 mano. Mas, assim, tipo... Eu não sei como você passaria do 210, cara. Você tem que chegar no 210 já com muito tempo sobrando, cara. Eu não sei se é possível, cara. 210 seria, tipo, muito limite, tá ligado? Tipo, teria que fazer alguma coisa muito diferente, mano. Então tem que ver isso aí, velho. E você acha que tem alguém estudando alguma coisa mais rápida que essa estratégia? Ou você acha que realmente, provavelmente, essa é a estratégia mais rápida? E se aparecer alguma coisa, vai ser muito... É pequeno, né? No caso, se aparecer alguma coisa. É tipo coisinha pequena se aparecer. Porque, mano, eu postaria uma boa grana, mano, de que tá realmente, tipo, no limite do mapa. Porque é o respawn mais rápido ali, tá ligado? Uma coisa que dá pra você fazer é praticar pra você, tipo, entender melhor os respawns e, tipo, gastar a bala de maneira mais eficaz, tá ligado? Isso dá pra fazer. Mas eu nem sei quanto tempo isso salvaria, tá ligado? Agora, uma revolução, tipo, no mapa e, tipo, do jeito que foi da M16 pra Semtex, do recorde antigo pra esse, não vai acontecer. O antigo recordista era o Phoenix, né? E o Phoenix, assim, ele é conhecido, pelo que me falam, né? É o melhor jogador de zombies. O melhor jogador de zombies. E que ele tem, o HTNEC, né, me falou, ele tem, o quê? 10 recordes mundiais no BO1, assim, em diversas categorias ali. E nas categorias de round mais alto também. E realmente, cara, é um play, assim, fora da curva, né? Não, acho que foi a primeira pessoa no mundo que passou o Fênix em tempos recentes, tá ligado? Tipo, isso porque não é os recordes dele, ele realmente maximiza muito, velho. Ele tenta realmente deixar um bagulho bem foda de passar, velho. E provavelmente ele vai tentar passar novamente, né? Ele disse que vai tentar, ele já falou, mano, tô na tua cola já, velho, tá ligado? Ele já falou isso já pra mim, velho. Então, vai ser uma partida muito foda dele, mano. Eu penso em talvez passar ele, mano. Eu acho que eu tenho a consistência pra, tipo, reiniciar pra sorte, tá ligado? Pra pegar umas trade boa. Mas vamos ver, velho. Isso aí, mano. Você planeja em tentar bater o próprio recorde? Se ninguém me passar, não, mano. Não? Se ninguém me passar, não pretendo, não, velho. Entendido. Então acho que seria isso mesmo. A gente já falou de tudo. Então, Rick, eu agradeço aí a sua presença aí no canal. Valeu aí e parabéns aí. Aí, pessoal, é uma prova aí de que os brasileiros também estão voltando aí com a ativa, mano. Tipo, o primeiro foi do Jay do S, agora depois foi do Style e do Destroyer, né? Que eles pegaram também. Eles pegaram da Copa Zoom e agora o seu, mano. Parabéns aí. É isso aí, cara. Mas enfim, tem muito brasileiro aí bom jogando, que potencial pegar recorde mesmo. O Jade é um deles, com certeza. E é isso, mano.
E, tipo, venham pra nossa comunidade, tá ligado? Se alguém tá vendo aí, mano. Tipo, eu até pretendo fazer um vídeo, tá ligado? Ensinando a pegar round de todos os mapas, tá ligado? Ensinando, tipo, os fundamentos básicos de cada mapa, o setup, o round baixo, round alto, tá ligado? Sim. Porque, mano, é um jogo muito foda pra pegar round, tipo, a comunidade é muito da hora, tá ligado? Tipo, é um bagulho foda, velho. Se você, tipo, não tem jogo pra jogar e você quer jogar um jogo que é competitivo e, tipo, é divertido ao mesmo tempo, mano, BO1 é um jogo, mano. E BO2. Até BO3, pá, velho. Dá pra jogar uns mapas da hora aí, velho. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like aí e se inscreve no canal. Vai ter vídeos, mais vídeos sobre coisas de round alto ali. E se Deus quiser aí também entrevistas, né? Mais entrevistas aí com os caras pro aí, mano. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou. Tchau. Yo, I mean, I've been trying to go for this record. I mean, I started this in like 2019, 18. And yeah, people kept telling me that it's impossible, that, you know, it's never gonna be done. The syntax reset, it's too much, it's unviable, you know. And man, this just goes to show, man, like, it doesn't matter what anyone thinks. Like, if you think that you can do something, then just go ahead and fucking do it. Like, people are always gonna look at you and say that you can't do it, that it's too difficult, that someone else is gonna do it. But man, just only thing that matters is you, man. If you believe in yourself, that's all that matters.